Hi there! Aprenderam muito na última lição? Lesson 15 is about to start, so let's go! Olá! A lição 15 está para começar, então vamos ver os objetivos? Nós temos os objetivos de hoje serão reconhecer nomes de locais e atividades de lazer, ouvindo e associando o vocabulário à imagem. Vamos relatar atividades de lazer realizadas em um momento específico do passado, utilizando o past simple. Vamos também perguntar sobre atividades de lazer realizadas em um momento específico do passado, utilizando o past simple. Vamos também expressar ações no past simple, fazendo uso da pronúncia correta do sufixo ed. Então, finais de semana são tradicionalmente períodos dedicados à diversão. Então, ainda que se tenha que estudar ou mesmo trabalhar algum tempo, por menor que seja, é utilizado para relaxar. Então, assim, quando a semana inicia, uma das perguntas mais frequentes que fazemos e ouvimos é: So, what did you do over the weekend? Então, para responder a esta pergunta, você conhecerá o vocabulário referente aos locais de diversão, como theme parks, por exemplo. Então, nessa aula, você verá alguns verbos regulares e irregulares que permitirão que você fale sobre ações ocorridas em um momento específico no passado, utilizando o past simple. Então, Duba ainda está bastante deprimido depois da discussão entre ele e Christine. Billy, preocupado, tenta animar o amigo, levando para passear em um theme park. Em alguns momentos da conversa, os garotos se referem a ações ocorridas no passado. Então, acompanhe o diálogo no tópico 2, Having Fun in the City. Os theme parks são locais de entretenimento, onde muitas pessoas buscam diversão em seus momentos de descanso. Então, existem outras atividades de lazer que podemos realizar e outros lugares que podemos visitar on weekend. Quando se trata de diversão, existem vários locais onde as pessoas reúnem-se em seu leisure time. Então, vejamos alguns deles. Nós temos aqui, por exemplo, o party. Nós podemos nos divertir na festa, the movies, theater, park, amusement park, theme park, concert, flea market e garage sale. No diálogo que você acompanhou, Dub e Billy conversaram sobre algumas atrações que Dub poderia experimentar para tentar se descontrair um pouco. Então veja a seguir o vocabulário referente a atrações oferecidas em um amusement park ou um theme park. Então aqui alguns exemplos. Nós temos Ferris wheel, roller coaster, water rides e dark rides. Então, com este vocabulário, você poderá encontrar com maior facilidade um lugar para se divertir. Teste sua aprendizagem realizando a Activity Fun Weekend no tópico 3.1, Fun Places. Então, um parque é um local convidativo para realizarmos diferentes leisure activities. A seguir, estudaremos alguns verbos relacionados a este tema. Então, neste tópico, você poderá lembrar alguns verbos associados a leisure activities. Nos exemplos que acompanham, os verbos estão no passado, pois se tratam de ações que já aconteceram. Então, acompanhe a seguir alguns verbos regulares. Nós temos alguns exemplos aqui. I played with my dog this morning. He played guitar last night. And we played some board games on Sunday. Já na tabela a seguir, listamos alguns verbos irregulares. Acompanhe comigo. Nós temos She swam at the beach yesterday. They ran the marathon on Friday. I read a great book last weekend. Aproveite para lembrar, conforme visto na Lesson 11, que você pode utilizar a combinação do verbo to go mais activity para referir-se a atividades físicas e alguns esportes. Então, quando você estiver falando do passado, o go é o verbo que indicará esse tempo. Vamos observar? Então, nós temos no presente to go dancing. No past, went dancing. Nós temos no presente to go swimming.
E no passado, went swimming. Nós temos aqui to go sailing. E o verbo no passado, went sailing. Deixa eu só beber água aqui. Agora que você já relembrou e conheceu mais alguns verbos relacionados a leisure activities, chegou a hora de exercitá-los. Então acesse as Activities Extended Holiday e Fun with Friends para praticar essas novas palavras e expressões no tópico 3.2 Leisure Activities. A seguir, você conhecerá o tempo verbal past simple, usado como queremos nos referir, quando queremos nos referir a ações que aconteceram no passado. Então, no domingo à noite, Carly conversa com Christine sobre o que fez durante o final de semana. Então veja essa conversa no tópico 3.3, Past Simple, Affirmative Form, Regular Verbs. Carly e Christine estão referindo-se a ações que aconteceram over the weekend. Então, por este motivo, os verbos que designam essas ações estão no passado. Então, você já viu na Lesson 14, ao estudar o Past Simple, que este tempo verbal se limita a ações concluídas e que ocorreram em um momento determinado, quer dizer, sabido ou conhecido e específico. Seus verbos dividem-se em dois grupos, regular e irregular. Aos verbos regulares, acrescenta-se a terminação ed. Já os irregulares assumem diferentes conjugações. Em português, dizer eu fui ao cinema e eu fui ao cinema ontem não implica utilizar tempos verbais diferentes. É apenas uma questão de se dar mais informação ou não. Já em inglês, o fato de especificar quando no passado a ação ocorreu indica o uso do past simple. Então vamos observar no exemplo. Nós temos aqui, nós dançamos no pub ontem. We danced at the pub yesterday. Tem informação aqui. No exemplo que você acabou de ler, o uso do advérbio de tempo yesterday indica que a oração deve empregar o past simple. E danced, por ter a terminação ed, pertence ao grupo dos regular verbs. Então é necessário um pouco de atenção à escrita dos regular verbs ao acrescentar-se o ed, pois podem acontecer modificações. Observe. Então nós temos, se o verbo termina em e, não é necessário repeti-lo, apenas acrescenta-se de. Então, por exemplo, cycle, cycled. Nós temos skate, skated. Lembra que a terminação é e. Se o verbo terminado em y for precedido por uma vogal, estão percebendo aqui, ó, for precedido por uma vogal, apenas acrescenta-se o ed. Entretanto, se ele terminar em y, precedido por uma consoante, retira-se o y e acrescenta-se ied. Então vamos observar os dois exemplos aqui. Play, played, lembrando que play termina em y, precedido de uma vogal, então você vai acrescentar apenas o ed. Nós temos aqui o study, e fica studied, percebendo que o verbo termina com y, precedido de uma consoante, nós tiramos o y, acrescentamos i, e a terminação, mas a terminação é de. A próxima regra, nós temos, se o verbo tem uma sílaba e suas três últimas letras são a sequência consoante, vogal, mais consoante. Então lembrando sempre, ó, se o verbo tem uma sílaba e suas três últimas letras são a sequência consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, antes do ed, deve ser acrescentado, né? Repete, o ed deve ser acrescentado, repete-se a última letra do verbo. Então vamos ver aqui. Nós temos o verbo stop. Stop, nós temos aqui vogal, consoante, vogal, consoante. Dobramos a última letra e colocamos ed. Próximo exemplo. Drop. E ficou dropped. Então perceba a sequência aqui. Nós temos drop, nós temos consoante, vogal, consoante. O que acontece? Dobra a última letra e acrescenta ed. O mesmo ocorreu com stop. Consoante, vogal, consoante. Dobra-se a última letra, acrescenta ed. Outro exemplo com outra consoante aqui. Jog, jogged. Plan, planned. Lembrando que nós temos jog, consoante, vogal, consoante. Nós dobramos a última letra, acrescentamos ed. Outro exemplo é plan, consoante, vogal, consoante.
nós acrescentamos, nós dobramos a última letra e acrescentamos a terminação ED. Próximo exemplo. Então, o mesmo ocorre se o verbo tiver as seguintes características. Então, nós vamos para a próxima regra. O mesmo ocorre se o verbo tiver as seguintes características. Quais são elas? 2 sílabas. Então, suas 3 últimas letras forem a sequência de consoante. Está repetindo esse negócio aqui. Desculpa, não tá não. Posso voltar aqui? Vou fechar aqui. O mesmo ocorre se o verbo tiver as seguintes características. 2 sílabas. Suas 3 últimas letras forem a sequência de consoante, vogal e consoante. E a sílaba tônica, né, a stressed syllable, for a última. Então, por exemplo, regret. Regret. Regretted. Então, a sílaba tônica no gray, né? No gray. E nós dobramos a última consoante e acrescentamos a terminação ED. As regras apresentadas se aplicam aos verbos regulares. A seguir, você conhecerá a conjugação de alguns verbos regulares do past simple. Então, em relação aos irregular verbs, é inevitável ter que memorizar suas formas de past simple. Então, para estudá-las, os verbos podem ser organizados em grupos de acordo com a escrita. Então, vamos acompanhar. Então, como última regra de uso do ED, nós vamos, se o verbo termina em IC, acrescenta-se K antes do ED. Então, por exemplo, nós temos panic, panicked. Então, lembrando que nós acrescentamos o K, porque o verbo termina em IC. Essa é a última regra de utilização do ED. Então, as regras apresentadas se aplicam aos verbos regulares. A seguir, você conhecerá a conjugação de alguns verbos regulares do past simple. Em relação aos irregular verbs, é inevitável ter que memorizar suas formas de past simple. Para estudá-las, os verbos podem ser organizados em grupos de acordo com a escrita. Então vamos acompanhar. Então nós temos verbos que não mudam sua forma: to cost, cost, to cut, cut. E verbos que mudam sua forma: to begin, began, to break, broke, to bring, brought. E assim outros verbos que você visualizar no seu livro didático. Após estudar os diversos verbos no past simple, é importante praticá-los para que você possa utilizá-los de maneira adequada. Então, por isso, acesse as Activities Weekend e 24 Hours, 24 horas, no tópico 3.4, Past Simple, Affirmative Form Irregular Verbs. Então, estudaremos a seguir as formas negativa e interrogativa do Past Simple. Então, nas lessons anteriores, você estudou o Present Simple e o uso do verbo auxiliar do. Antes de conhecer o auxiliar do passado, veja alguns exemplos do uso deste auxiliary verb no presente. Então, nós temos aqui Present Simple Affirmative. They go to the park on Sundays. She enjoys the rides on the roller coaster. No caso da negativa, they don't go to the park on Sundays. E she doesn't enjoy the rides on the roller coaster. No caso interrogativa, nós temos do they go to the park on Sundays? E o último uso aqui na interrogativa, does she enjoy the rides on the roller coaster? Para formar o past simple, substitui-se do, auxiliar verbo do presente, por did, auxiliar verbo no passado. Então, a tabela a seguir sintetiza o uso do past simple nas formas afirmativa, negativas e interrogativas. Então, vamos observar no próximo slide. Então, nós temos aqui a forma afirmativa, no uso do verbo no passado. He went to the theme park. Na negativa, auxiliar did mais not. He didn't go to the theme park. E na interrogativa, você coloca o auxiliar no início da frase. Did he go to the theme park? Então, chegou a hora de praticar os conteúdos estudados até este momento. Então, para isso, realize as Activities Victor Strip, Carly and Billy and Rosa Strip no tópico 3.5 Past Simple, Negative and Interrogative Forms. O final ED dos verbos no Past Simple possui variações quanto à sua pronúncia. Então, este será o tema abordado no tópico a seguir. Os sons da língua materna, muitas vezes, influenciam a forma como as pessoas pronunciam os da língua estrangeira.
Então, no caso do português e do inglês, o final ED dos verbos regulares costuma gerar um pequeno problema para os brasileiros, pois ele não é pronunciado como se imagina ou como é nossa tendência natural, quer dizer, como se fosse ed ou ed. Existem 3 possíveis pronúncias para o final ED, e qual delas deve ser utilizada depende do som final do verbo no infinitivo. Então vamos observar no slide. Nós temos os verbos terminados no som de L, N, M, R, B, V, G, W, Y e Z, ou ditongos, no caso ou ditongos, tem o final ED com a pronúncia de D. Então, por exemplo, to call, called. Os verbos terminados em P, K, S, CH, SH, F e X têm o final ED com a pronúncia de T. To stop, stopped. Verbos terminados em T e D têm o final ED com a pronúncia id. Então nós temos o exemplo to end, ended. Repetir essas palavras ajudará a aperfeiçoar sua pronúncia. Boa prática! Enquanto visitava um theme park no domingo, Dub conversou com Billy sobre seu desentendimento com Christine. A partir dessa situação, você conheceu algumas palavras relacionadas ao universo de um amusement no theme park. Ainda no theme park, Billy encontrou Carly e eles também conversaram sobre a situação de Dub. Na segunda, Carly comenta com Christine que viu Dub no parque e ela fica curiosa para saber mais detalhes sobre o que aconteceu. Então, nessa conversa, elas utilizaram verbos no past simple e com este tempo verbal é possível falar de ações que aconteceram no momento determinado no passado. Então, você também estudou alguns verbos regulares e irregulares no past simple, bem como o uso do did para compor frases interrogativas e negativas. Então, that's all for today. É isso por hoje. See you guys. Bye bye.